Hoje nós temos a honra de ter como palestrante Hilda da Silva Gomes, da SEDIPA, Coordenação de Equidade, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas, da presidência da Fiocruz. Quero agradecer a sua presença aqui, Hilda. Estamos atentos e na expectativa de aprender muito mais com você. Muito obrigada. Se você quiser se apresentar também, falar suas situações. Aonde que eu fico para a câmera pegar? Não sei. Rodrigo, tá Aqui, bom? Rodrigo? Bom dia a todas as pessoas presentes, quem está aqui no corpo físico e quem está nos assistindo. Eu sou Hilda Gomes, sou uma mulher negra, meu cabelo está trançado, tranças na cor, estou com um brinquinho branco, estou toda de branco, um cordão vermelho. Na comunidade surda eu também tenho um sinal, esse é o meu sinal, em que você une polegar e indicador e circula levemente no rosto, na altura das maçãs do rosto, porque eu tenho pintinha, já é uma característica da população negra, e eu fui batizada há muitos anos pela comunidade surda. Eu é que tenho prazer de estar aqui, ter sido convidada para conversar com vocês. O aprendizado ele é sempre coletivo, a gente vem, né, compartilhar um pouco, né, do que a gente experiencia, do que a gente vive, do que a gente também constrói nesse conhecimento, tanto do ponto de vista teórico, conceitual, mas também com as práticas cotidianas. Então, eu chamei essa nossa sessão de políticas de ação afirmativas, histórico, legislação, diálogos e práticas. E, vindo aqui como coordenadora da CEDIPA, né, então, como a Lorena me apresentou, eu sou bióloga, sou educadora, sou do concurso Fiocruz de 2006, sempre fui professora de Ciências e Biologia nas redes públicas, já trabalhei em escolas em favelas, na zona rural, nas periferias, e sempre tive esse contato, né, com crianças e adolescentes nessa luta diária pelos direitos que são legados principalmente para essa população. Então, na Fiocruz eu trabalhei muitos anos na Casa do Oswaldo Cruz, na COC, porque eu sou educadora de museus, então construí minha carreira nessa área na Fiocruz. E em 2022, né, nessa mudança de gestão, a gente, numa grande mobilização do Comitê para a Equidade Gênero e Raça, do Comitê pela Acessibilidade das Pessoas com Deficiência e de uma mobilização de mulheres pretas, trabalhadoras da Fiocruz, servidoras terceirizadas, nós começamos um grande diálogo para tentar incidir, naquele momento, na campanha do, então, na época, presidente de exercício Mário Moreira, atual presidente, para que essa pauta pudesse reverberar de uma maneira mais incisiva, propositiva na Fiocruz. Então, todas as questões que envolvem a política socioafirmativa, elas já vinham, né, sendo capilarizadas internamente, mas a gente achava que precisava de um pouco mais. Então, esse um pouco mais, na verdade, foi a criação dessa coordenação que se alinha horizontalmente, transversalmente, e numa tentativa bem orgânica no trabalho que os comitês já faziam há muito tempo na Fiocruz. Então, não há hierarquia dessa coordenação em relação aos comitês, nós trabalhamos de maneira coletiva. O Comitê para a Equidade, Gênero e Raça nasce em 2009 e o Comitê pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência nasce em 2017. Ambos os comitês são formados por pessoas que trabalham na Fiocruz, pessoas terceirizadas e servidoras. Os comitês são instâncias consultivas, né, que fortalecem a Fiocruz na reflexão, nos debates e nas ações que envolvem as políticas de ação afirmativa. E a CEDIPA se une a esse trabalho tendo uma possibilidade de incidir de uma maneira mais ativa, porque é uma coordenação que tem equipe. E aí a gente consegue, então, dentro do nosso papel de atuação coletiva, impactar, né, de uma outra forma a Fiocruz, que a gente consegue, por conta da equipe, se deslocar, transitar, estar presente em outros lugares, né,
O trabalho dos comitês não é um trabalho voluntário, é um trabalho profissional, institucional, mas não é uma coordenação como a CEDIP é hoje. E aí, eu estava dizendo que eu chamei, né, esse título, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que significam ações afirmativas. A mídia, em alguns momentos, faz um desserviço, né? E coloca holofote em casos extremos, casos limítrofes, e que acabam se tornando polêmicas. E vocês sabem que polêmicas nas redes sociais é a casa do achismo, né? É a casa das fake news. Então, as pessoas ficam com uma polarização querendo dizer quem é que tem razão. Bom, na verdade, a gente precisa retomar a história, eu gosto muito da história, né? Para a gente entender como é que as coisas aconteceram do ponto de vista factual. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui que o Rodrigo me ensinou. Deixa eu ver. Bom, esse slide eu coloquei também no primeiro dia, na segunda-feira de manhã, para conversar com algumas pessoas, né, da pesquisa, porque para mim é muito emblemático, né? Como é que a gente se entende no Brasil. Porque a gente sabe que a nossa nação ela surge, né, dentro de um genocídio dos povos originários, da população africana trazida à força, e dentro desse olhar de opressão, de subalternização, e que afeta, né, e afetou principalmente mulheres, continua afetando, porque a gente tem um índice enorme, né, de mulheres que são mães solo, que estão nas periferias, que estão encarceradas, que estão doentes, né, que são população de rua também, e essa maioria é negra, abre parênteses, pessoas pretas e pardas. Então, como é que a gente se reconhece nesse país? Como é que a gente se vê? Quem somos nós? Porque a gente tem também, hoje, uma outra expressão que é esvaziamento de pauta, né? Ou seja, isso não fui eu que inventei essa expressão, né? É sempre alguém que acha que está no poder e que se coloca no direito de dizer que isso acontece. Então, tentando esvaziar, tentando desqualificar, na verdade, conceitos construídos, refletidos, e que tem toda um embasamento teórico de muito tempo, de pessoas que estão aí nessa luta pela causa, não só autores e autoras negros, mas tem autores e autoras brancas que entendem que está aliado a causas antirracistas, a causas anticapacitistas, antimachistas, antissexistas de maneira geral, né? Contra intolerâncias religiosas, isso é que vai fazer com que o nosso país consiga, em algum momento, realmente ser uma sociedade democrática, porque a gente sabe que ainda não somos. Então, é uma reflexão. E aí, algumas imagens, né, para a gente entender, lembrar, refletir, né, como é que o tempo passa e as mesmas coisas continuam acontecendo sob outras roupagens, né? Então, às vezes de maneira sofisticada, às vezes de maneira para tentar ridicularizar, tentando dizer que é uma piada, que é uma brincadeira, que é uma bobagem, mas parece que as pessoas esqueceram que a escravidão ou a escravização existiu, né? E a gente tem, ultimamente, nos últimos 5 anos, vários casos de pessoas que foram recolhidas de lugares vivendo situações análogas à escravidão, né? Sem direitos a nada, vivendo em locais insalubres, sem salário e assim, indo no intuito de conseguir um trabalho, dignidade e levar para a família algo melhor, né? Aí a gente tem eu posso, né, colocar isso porque foi público, então, pessoas que estão em cargos de poder e que se julgam, em alguns momentos, donos da verdade, né, fazendo piadas, chacota e distorcendo a informação, distorcendo o fato, né? Então, essa pessoa, vocês conhecem, não é de hoje que ela causa constrangimento, violência, repulsa em ações que ela faz. E por que será que nada acontece com ela, né? Talvez, se fosse uma outra pessoa com outro tipo
de cor de pele, né, nesse lugar, será que talvez a justiça seria mais rápida, né? Estamos aqui refletindo. Há pouco tempo, mais um caso que só chamou a atenção da mídia porque os adolescentes eram filhos de pessoas que eram estrangeiras e, mais do que estrangeiras, filhos de diplomatas que vieram aqui trabalhar e os filhos, como qualquer adolescente, né, passeando, curtindo, mas nós vimos as matérias e nós, aí eu vou falar de mim, né, como mulher preta, que tem filhos pretos, a nossa preocupação está num outro patamar, né, como diz aquele jogador de futebol, está num outro patamar, porque todas as pessoas que têm filhos se preocupam com a sua vida, saúde, e sabem que a violência existe. Mas para um determinado grupo de pessoas, né, essa situação ela acaba tendo uma dimensão muito maior de medo, de angústia, né, de preocupação. E aí vocês viram em algumas matérias que duas mães, né, desses adolescentes, a mãe, eu acho que do amigo de um dos meninos e a mãe africana se colocaram, né, ambas dizendo a mesma coisa, mas havia todo um sofrimento, né, e uma surpresa da mãe negra dizendo, mas você aponta uma arma para um adolescente? Por que você faz isso, né? Sem perguntar o que você está fazendo. Quer dizer, a parte do princípio que eles estavam fazendo alguma coisa errada, porque os vídeos mostram a velocidade com que o carro os alcança. A gente tem diariamente, né, notícias da intolerância religiosa, ou seja, você não suporta, não tolera, não admite que as pessoas possam professar sua fé ou não ter nenhuma fé de formas diferentes, né? Não tenho notícias de que igrejas são depredadas. Não tenho notícias de que templos evangélicos são depredados. Só temos notícias de que espaços, né, que manifestam a fé das religiões de matriz africana passam por isso. As pessoas são, inclusive, ameaçadas, obrigadas a sair dos seus espaços, né, de fé, de cultura, de religião, de maneira totalmente abusiva. Vários casos de adolescentes, né, meninas e meninos, que são violentados com a repetição dessa ofensa, porque quem é da biologia sabe que os primatas têm vários tipos de cor de pele, de pelo, né? Então, não chama de gata, não chama de coelha, não chama de qualquer outro animal. Esse é escolhido porque tem o objetivo de desumanizar, de tornar essa pessoa um objeto, né? Então, a ofensa, ela invade uma, um espaço do imaginário e é uma violência simbólica, que acaba tornando um motivo de adoecimento mental para qualquer pessoa negra que passa por isso. Isso acontece em escolas particulares, escolas públicas, jogos de futebol, shows, espaços de lazer, como aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, com aquelas duas pessoas, não sei se vocês viram, que tiveram a audácia, né? Eu digo até a coragem de estar num espaço de samba, lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e abrir um clarão e ficar imitando ali uma dança animalesca que eles inventaram, que se identificou como imitando macacos, né? E aí a pessoa que filmou, só no dia seguinte entendeu que não bastava filmar. Então compartilhou nas redes sociais, por isso veio ao público e foi à delegacia. O desdobramento, não sei se vocês sabem, mas a tal educadora que não era brasileira voltou para o seu país de origem, o homem voltou para o seu estado, né, São Paulo. Ambos, ditos educadores, trabalham com crianças pequenas, com educação musical. Ele foi demitido. E eu espero, né, que isso fique manchado no currículo dele, para que as pessoas, quando ele entregar o currículo dele, pensem bem
se querem uma pessoa dessa educando crianças. A gente tem também essas questões que extrapolam a nossa conta bancária, a nossa titulação, a nossa formação, o lugar de poder que ocupamos, seja em qualquer tipo de dimensão, e aí você acaba ficando vulnerável a qualquer tipo de situação e espaço em que você transita, né? Eu sempre falo, né, que quando eu entro no supermercado, no shopping, eu só uso uma bolsinha atravessada no meio, e quando eu quero pegar os meus óculos, eu dou uma olhada para ver onde tem câmera, me aproximo e ali eu pego e ponho os óculos. Porque ser interpelada, né, por alguém ou ser seguida causa uma sensação de ansiedade, de revolta gigantesca, né? Do ponto de vista do que eu falei no início, né, do tal esvaziamento da pauta, que é uma invenção de alguém que realmente não vive isso, a gente entende que o racismo, e aí pela primeira vez usando essa palavra, nesse conceito, atravessa a vida de todas as pessoas, né, no Brasil, e atrasa mesmo um avanço intelectual, um avanço de que as pessoas negras, que são a maioria da população brasileira, estejam também compartilhando de outros espaços que não aqueles que nós já sabemos que estão nas favelas, nas periferias, na população de rua, adoecidas, encarceradas, em cargos subalternizados, né? Então, todas essas imagens, elas falam de coisas que acontecem todo dia, né? Marina acaba de chegar, né? Nossa profissional, que é jornalista, sempre fala que a comunicação é algo, é um direito e é muito importante. Quando uma matéria diz que um jovem negro é encontrado com maconha, e às vezes jovem, a palavra jovem nem aparece, né? É traficante. Mas se o jovem é branco, ele é usuário. Isso a gente já viu em várias matérias. E eu estou trazendo isso, né, só para lembrar o título da sessão, é porque a gente, enquanto profissionais, né, que estão no espaço acadêmico e que a gente lida com processos seletivos, e eu não estou nem falando ainda das comissões de ética e identificação racial, o racismo nos atravessa. O machismo, o capacitismo, não pensem que estamos imunes a isso, né? Porque a gente já sabe que no Brasil existe racismo. Eu não sei se vocês sabem também, uma pesquisa bem antiga, né? Que foi perguntar às pessoas na rua se ela era racista. E as pessoas diziam que não. E aí eu perguntava, mas você conhece alguém que é racista? E a pessoa dizia, sim. Então, na hora do levantamento dos dados, como é que pode ter racismo no Brasil sem os racistas? Então, há uma incoerência. Porque, às vezes, as pessoas brancas, né, que o racismo foi construído, criado por elas, né, acham que o racismo é quando você mata uma pessoa negra, do ponto de vista físico, né? Mas a gente já viu aqui várias formas desse assassinato simbólico, né? Porque a gente cresce com essas questões que vão formando camadas na gente. Eu acabei de dizer que eu não consigo entrar numa loja com uma bolsa grande, se eu entrar, não vou abrir, né? Eu levo meu cartão no bolso, porque a gente já supõe que existem câmeras ali, ó, de olho na gente, né? Tem lojas, inclusive, que tem palavras-chave para dizer que chegou a pessoa negra. E aí, da mesma maneira, né, que na atividade de segunda-feira de manhã, eu trago essas mesmas perguntas, né? Ou seja, depois de todas essas reflexões, depois de todas essas imagens, né, que eu mostrei e que acontecem o tempo todo, eu não estou trazendo aqui nenhuma verdade, né? O que a gente precisa fazer para melhorar o clima organizacional, o nosso espaço laboral, o nosso espaço acadêmico, os nossos processos reflexivos, as referências bibliográficas que a gente usa nos nossos cursos, o corpo docente, se é composto só por um tipo de pessoa, né? Como é que eu trago a diversidade nesse ambiente, seja do ponto de vista do corpo docente ou discente? Porque a gente já sabe que para uma pessoa negra, para uma mulher, para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa LGBT, chegar num espaço de poder, nossa,
ela sofreu muito, porque não é só o mérito que conta, não é só o esforço individual, você tem que ter uma rede, você tem que ter um coletivo junto com você, né? Isso está sendo dito hoje, nesses tempos das Olimpíadas, pela Rebeca, por todos os atletas negros, né? E a gente sabe também que o esporte no Brasil, dependendo do esporte, há uma dificuldade também de patrocínio, né? De recursos, de acesso, de oportunidades, da maneira em que com que a pessoa vai competir, porque tem que ter o tipo de tênis, tem que ter o lugar ideal para treinar, né? Então, ela diz, né? Eu não estou sozinha, né? A mãe da Rebeca, com 8 filhos, e aí a Rebeca é que é a pessoa agora que conseguiu mudar a condição socioeconômica, até mesmo as questões psicológicas, emocionais, afetivas dessa família, né? Então, para além da métrica, né, dos processos seletivos, o que que a gente realmente faz para modificar essa situação? Para reconhecer que pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, né, pessoas da comunidade LGBT vivem nessa maior parte da população que está nas camadas populares. E toda discriminação e preconceito fazem com que, para ultrapassar essa barreira, as dificuldades são muito maiores do que uma pessoa de uma família branca de classe média, que seus filhos e filhas vão para a escola e tentar de fazer natação, curso de inglês, terapia, balé, judô, ping-pong, rede, sei lá o quê, né? Quando que pessoas que estão nesse outro grupo, com muito custo, conseguem fazer 2 refeições, né, por dia. Estou fazendo uma coisa errada, Rodrigo? Bom, aí para a gente entender, né, avançando um pouco no título da sessão, para saber que não foi o Brasil que inventou a ação afirmativa, né? A gente utiliza, a gente foi melhorando na forma de gerenciar esse conceito, mas principalmente começou isso dentro de um olhar de relações trabalhistas, né? Porque as pessoas eram discriminadas, a discriminação, o preconceito, a dificuldade com as diferenças sempre foi uma constante, mas foi exatamente na Índia, né, e aí lembrando daquela novela, né, Caminho das Índias, as castas, né, que ainda existem, mas que era algo muito mais complicado, muito mais complexo, né, as pessoas não podiam nem se olhar. E a partir daí, e aí a gente está no século XX, década de 30, nos Estados Unidos, né, na presidência do Kennedy e também nas questões que envolvem os registros civis, né, na Índia, um grupo de pessoas começou a pensar que era importante trazer o conceito da igualdade racial, né? Então, entender que nós vivemos num planeta, dentro do planeta existem continentes, toda uma evolução biológica, geológica, né? Estudos sociológicos, antropológicos, e que coisas aconteceram do ponto de vista da ordem ambiental que foi, então, mostrando como é que essas populações migrariam, se estabeleceriam, criariam raízes ou não, e a gente teria, muito tempo depois, estou dando aí um salto histórico, essa configuração do planeta que nós temos hoje, né? E já vivendo, né, muitas crises de mudanças climáticas, né, de desastres naturais, ambientais, que acabam ensinando para a gente coisas que a gente não deveria ter feito, né? Eu não vou me deter a ler, né? Estou aí deixando um tempinho para vocês verem também. E aí, o conceito das ações afirmativas se ampliam, né, para vários outros países. Na Europa, a partir da década de 70, se cria, né, a expressão de discriminação positiva, que depois avança para a ação afirmativa, que é quando você entende que aquele grupo de pessoas ou que aquela ação merece uma relevância positiva, já que tudo negativo, pejorativo, era colocado em cima, né? Então, em 82, esse conceito foi inserido no primeiro programa de ação para a igualdade de oportunidades da Comunidade Econômica Europeia. E aí, a gente chega um pouquinho no Brasil, né? Eu coloco, era uma vez,
à lei de 1837, que diz que, olha só quem não poderia ir para a escola, né? Ou seja, a gente tem no século XIX uma lei que diz escravos, e aí a palavra, né, da lei era escravo, né? A gente hoje usa o conceito de escravizados para diferenciar, para não pensar que escravo é algo da natureza da pessoa, né? A gente já entende que nos estudos psicológicos isso não existe. Tudo é uma construção social, histórica, e que vai evoluindo. Então, até 1870, em muitos estados brasileiros, essa proibição se manteve. E aí, dando um ponto e voltando lá atrás. Poxa, para que eu preciso de ação afirmativa, então, né? Nas universidades, nos cursos de graduação, de pós-graduação e de serviço público. Olha o tempo de atraso que a população negra tem para conseguir tirar o atraso. Tirar, né? Não é fácil. Então, por isso é que a gente precisa estabelecer de maneira institucional e reconhecer que ação afirmativa não é algo de demérito da pessoa que se inscreve para tal, porque o processo é o mesmo para todo mundo. Então, dependendo do tipo de instituição ou de concurso, a pessoa vai se inscrever, vai fazer uma prova, seja objetiva ou discursiva, vai entregar seus títulos e vai ter sua nota. Para concorrer à ação afirmativa, a pessoa tem que passar. Então, você não está trazendo alguém que não passou. As pessoas passaram em todas as etapas, e aí agora eu vou para a entrevista da ação afirmativa, seja para pessoa que se autodeclara negra, preocupada, para pessoas com deficiência, que têm o laudo, para pessoas indígenas, né, que vão se reconhecer, se autodeclarar, para pessoas LGBT, no caso, pessoas trans, agora também quilombolas, mães de crianças com deficiência, ou seja, entendendo que a ação afirmativa me leva para um patamar no âmbito em que eu entendo que os né, anticapacitista, antirracista, antirrofóbico, antimachista, que tudo isso me leva para esse lugar diante, é que eu tenho que reconhecer que o atraso, né, faz com que eu tenha, do ponto de vista do serviço público, e eu vou falar do serviço público, né, garantir os direitos, porque não estou fazendo favor nenhum para ninguém, para as pessoas estudarem e passarem. E aí eu trago, né, uma frase da Grada Quilomba, né, que é uma autora muito interessante, né, portuguesa, em que ela diz que uma sociedade, se eu vou ler, que vive na negação, ou mesmo na glorificação da história colonial, né, não permite que novas linguagens sejam criadas. Só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem finalmente reconfigurar a noção de conhecimento. Quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê? E o saber de quem? Né? Então, sem desmerecer hipótese alguma a ancestralidade de ninguém, quando as pessoas dizem, né? Minha avó era alemã, meu bisavô era holandês. A população negra, quando na escola, né? Somente, eu sou um pouquinho mais velha, eu tenho 21, semana passada, me perguntavam, a professora perguntava na escola, a gente fica falar o quê? Porque os livros de história daquela época mostravam a população negra no tronco. Todas aquelas fotos do Debré, né? No tronco, fotos não, desenhos no tronco, os homens com short arriado aparecendo as nádegas, as mulheres sem blusa aparecendo os seios, com as criancinhas, né? Amarradas para a lida, porque as crianças iam para a lida também. Então, isso é muito cruel, né? Isso é muito doloroso, a gente não pode esquecer que isso aconteceu aqui no Brasil e continua acontecendo, né? Bom, e aí a gente tem o conceito, né? As políticas afirmativas são um conjunto de medidas. São várias coisas que a gente precisa fazer, né? Que vão visar promover a igualdade e a justiça social, combatendo discriminação e a exclusão de grupos historicamente vulnerabilizados e marginalizados. Então, sempre entender que essa palavra, né, vulnerável, a gente está falando de vulnerabilizado, ou seja, as pessoas não carregam em si essa condição, né? Isso é colocado, é posto, é imposto.
E aí a gente tem, dentro dessa ideia de ação afirmativa, que são um conjunto de políticas públicas e privadas. Então, até chegar à lei, movimentos sociais, nossa, trabalharam muito, né, para que os argumentos fossem levados em consideração e sempre com o objetivo de mitigar as distorções, mitigar as desigualdades, as injustiças praticadas o tempo todo, para que a gente consiga avançar um pouquinho mais, para que as pessoas consigam ter acesso a bens fundamentais como educação e emprego, né? Isso traz saúde para as pessoas. Bom, só que dentro de toda essa história existe um trabalho muito forte, né, dos movimentos negros brasileiros, eu vou usar o plural, né, que, tirando, né, essa abordagem do livro da professora Nina Moreno Gomes, que é professora emérita da UFMG e feminista no governo Dilma, né, esse livro foi um pós-doc dela, produto de um pós-doc, ela estudou o movimento negro e ela chamou o movimento negro de agente educador de resistência e emancipação. Antes desse conceito de movimento negro, a gente já sabe hoje, né, uma outra história, como diz Chimamanda, né, o perigo da história única, de que lá na época da escravização, e aqui falando do Brasil, surgem os abolicionistas, que eram pessoas negros libertos, pessoas brancas interessadas, aliadas, né, nisso, e os próprios escravizados que conseguiam receber as informações. Então, esse movimento de fuga, de revolta, de reconstrução, nasce aí, né? Então, a gente sabe de todas as revoltas, a gente sabe, entre aspas, porque a gente não aprende, né, sobre as revoltas negras, e os quilombos que se formaram por conta dessa tentativa de você transgredir. Então, ela estuda os movimentos negros, ela diz o seguinte: por que é educador? Porque gerou novos conhecimentos, né? Porque até então, qual era o tipo de impressão, digo até mais, de avaliação feita à população negra? Pessoas perigosas, preguiçosas, incompetentes, sem inteligência, né? Desumanizados do ponto de vista tentando equiparar animais, com a objetificação do corpo de mulheres e de homens, até hoje, né? Existem essas ideias do imaginário do ponto de vista de performance sexual de homens e mulheres negros e negras, né? A gente já teve no Brasil, no Rio de Janeiro, um programa, né, que virou depois um show do Sargentelli, Oswaldo Sargentelli e as mulatas, mulatas de exportação, né? Então, as mulheres negras vestidas como passistas, elas iam fazer shows fora do Brasil para mostrar o samba no pé. Quando, na verdade, a gente já leu, né, que não era só isso que acontecia. Então, quais os desafios desse movimento negro brasileiro? E isso não é uma linha reta, né? Então, coisas que foram sendo pensadas, né? O que é importante para a gente fazer para a gente modificar toda essa falácia, né, colocada sobre a população negra? É lógico que existem pessoas de qualquer grupo que são preguiçosas, que fazem coisas erradas, né? A questão é dizer que só a população negra se encaixa nesses rótulos, né? Então, o que era mais importante? Produzir uma intelectualidade negra, né? Produzir, eu acho que é aqui que é a foto. Produzir uma produção, ter uma produção engajada. Então, a primeira coisa era que as pessoas negras, crianças, conseguissem ir para a escola, terminar a educação básica, entrar no ensino médio hoje, que era, né, de acordo com as LDBs, tinha outros nomes, né? Isso não era uma coisa fácil, porque toda essa família anterior já não tinha conseguido ir para a escola, porque tinha que trabalhar, né? Até mesmo na época da abolição, várias pessoas negras, a gente sabe isso da história, de filmes, né? Que ficavam nas fazendas, porque não sabiam fazer diferente. As próprias pessoas hoje, principalmente mulheres negras,
que vivem em casa em situação análoga à escravidão e, de maneira deliberada, não tem contato nenhum com a família, do tipo, uma família, né, abastada, traz uma menina para brincar com a minha filha, né? Uma menina negra, uma menina do Nordeste, né? Isso é algo que a gente sabe. E essa menina não vem para brincar, essa menina vem para ser o brinquedo. E aí ela fica. E ela vai servir essa família a vida toda, sem salário, sem dignidade. E se vocês viram, ano passado, uma mulher de 90 e poucos anos, negra, magrinha, cuidava de uma senhora de 100 anos. Então, ela botava no colo, trocava fralda, fazia tudo, e a família morava na Tijuca. Isso aí no Rio de Janeiro. Ou seja, ali, ó, na cara de todo mundo acontecendo. Ela simplesmente passava de mão em mão, de filho para filha, a empregada eterna, né? Então, a primeira coisa era estudar, né? Primeiro, feito isso, vamos tentar entender como é que funciona essa ideia de uma sociedade colonizada, né? Que acaba mantendo esses privilégios, né? O tal banheiro de empregada, né? A gente sabe hoje que várias mulheres negras que são empregadas domésticas não podem comer a mesma comida que os patrões servem, não pode nem comer, se for o caso, né? Tudo separado. Porque toda essa primeira linha, né, de cima, tinha o objetivo de construir uma identidade. Então, por isso que hoje a gente fala em identidade negra, identidade racial. Isso não é também algo único, né? Mas, pelo menos, sair daquela ideia de que a gente não é competente, não é capaz de fazer alguma coisa. Ocupar espaços e sair ocupar espaços de poder e sair da invisibilidade, porque você não vê nunca, né? Várias situações colocadas para crianças, né, pequenas nas escolas, quando a professora, o professor pede, vamos desenhar profissões, vamos desenhar pessoas em espaço. As crianças sempre desenham homens brancos nos lugares, como bombeiro, como médico, como jornalista, como qualquer coisa. Ou seja, o que a gente está fazendo de errado? Que não está mandando uma mensagem para as crianças de que, além dos homens brancos, outras pessoas podem também ocupar essas profissões, né? E aí, problematizar o tempo todo essa interpretação, né? E isso tem a ver com a nossa organização nas referências bibliográficas dos processos dentro dos programas de pós-graduação, seja ele qual for, das humanas, das exatas, biomédicas, há uma predominância de referência na produção eurocentrada. E, em hipótese alguma, a gente diz que a gente não tem que ler essas obras. É lógico, porque também, dependendo do campo de conhecimento, são referências. Mas existem outras que podem se aliar a essa rede para que as pessoas conheçam também outras formas de pensar e ver o mundo. E mais do que isso, como diz a Bárbara Carini, né? Descobrir que a África, por exemplo, o continente africano, foi produtor de muito conhecimento, né? Então, fica parecendo que tudo começou na Europa. Na verdade, algumas coisas começaram do ponto de vista da violência e exploração, né? Então, ser protagonista para que a ação afirmativa se transformasse em questão social, política, educativa, acadêmica e jurídica, mas entendendo, né, que é para a correção das desigualdades, não é para fazer nenhum tipo de favor. E aí, brevemente, uma linha do tempo, né, de como esse movimento negro foi se organizando para pensar em coisas. Então, a gente tem algumas referências, né? Na cultura, como Abdias do Nascimento, poucas pessoas, né, conhecem Abdias, que foi uma referência na cultura, na intelectualidade. E a gente vem, desde 1931 até 88, e aí, logicamente, que são alguns saltos, só para referenciar algumas coisas importantes. Então, nós tínhamos, na época, né, na década de 30, a Frente Negra. Hoje, a gente tem uma bancada de parlamentares negros, né, no Senado, na Câmara. Essa frente foi extinta em 37 com a ditadura, assim como todas as outras, né? Então, a ditadura não deu oportunidade para divergências. O Teatro Experimental do Negro, que trouxe para nós Ruth de Souza, Milton Gonçalves, Léa Garcia, né? Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, tem uma estátua dela
do Rio de Janeiro, um lugar bem interessante, que é a Pequena África, né? Que fica ali perto da zona portuária, perto dos museus, o Museu da Manhã e o Mar, na verdade. O movimento negro unificado que continua, existe até hoje, com várias dimensões, e a nossa Constituição, em 88, e que pela primeira vez a letra da lei coloca a palavra racismo e criminaliza. Nesse momento apenas, né, mostrando que ele precisa ser criminalizado. A gente avança um pouco, de 2001 até 2009, né? E aí, a Conferência de Durban, que acontece na África do Sul, foi um evento muito importante, em que uma grande delegação brasileira foi para lá, né, junto com outras delegações, para discutir política de reparação. Pela primeira vez, isso entra, né, na pauta, e as ações afirmativas. Então, para vocês verem que um grande tempo para pensar, para organizar, para construir, né, ações que possam beneficiar a maioria da população brasileira. Do ponto de vista da educação, a gente tem a Lei 10.069, que estabelece a inclusão obrigatória do tema História e Cultura Afro-Brasileira no currículo nacional e não só na educação básica, junto com a Lei 11.645 de 2008. Essas duas leis modificam a LDB 93/94 de 96. Então, elas estão dentro, porque a Lei de 2008, ela torna também obrigatório o ensino de História e Cultura dos povos indígenas. Ou seja, dá uma nova dimensão para essas histórias que estavam, né, escondidas e na ideia de subalternidade, de incompetência o tempo todo, né? Nós temos, voltando aí para a questão muito importante da saúde, em 2009, a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra, que também é uma questão, né? Nós, o tempo todo, né, Roseli, vivemos discutindo isso. A própria Fiocruz tem, no Instituto Fernando Figueira, um curso de residência muito profissional. Então, a própria Roseli conta para a gente que é muito difícil que o estudante de medicina se inscreva. E aí, vejam, nós temos algumas doenças, né, que têm prevalência na população negra, como hipertensão arterial, diabetes e a anemia falciforme. Como pode curso de medicina não ter uma disciplina para estudar a saúde da população negra? Como é que médicos e médicas que não têm essa disciplina vão prescrever e vão ajudar na saúde de uma pessoa negra, do ponto de vista da medicação, né, das substâncias? Então, dando um pequeno exemplo. Aí a gente tem mais um salto e a gente entra numa discussão que traz a reserva de vagas para as universidades federais e estaduais e as instituições também do ensino técnico para fazer a distribuição das vagas, né? Negros, negras, pessoas pretas e pardas e indígenas. Essa lei, né? Vejam que a cada passo que a gente dá para frente, a gente vai melhorando a nossa percepção, né? Veja que na lei de 2012 era negros, pardos, quando, na verdade, pós o estabelecimento, né, dessa nova nomenclatura em discussões dos movimentos negros com o IBGE, negros são a população brasileira constituída por pretos e pardos, né? Então, 2012. Em 2019, 2010, a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que demorou 10 anos, não, mais de 10 anos, eu acho, né? Tramitando no Congresso. Em 2014, uma nova lei aí só para concurso público. Então, vejam que essa lei aqui, né, que já era uma discussão que caminhava lentamente, com muita polarização, e que a UERJ e a UNB foram pioneiras, é uma reserva de vagas social. Por quê? 50% era para alunos e alunas, dentro do ponto de vista de estudar no ensino médio, na escola pública, todo o ensino médio, de ter renda familiar de até 2 salários mínimos e também se autodeclarar como pessoa negra preta ou parda. Porque até então, a autodeclaração ela era suficiente para aquela pessoa. Então, se a pessoa achava
que era negra, preta ou parda, ainda sem ter, né, essa certeza, esse reconhecimento, e também, infelizmente, achando que isso, né, essa reserva era um privilégio, então as pessoas, os jovens, começaram a se autodeclarar, e as famílias incentivando, olha, você vai ter vantagem, se inscreve assim, né, porque, infelizmente, esse é o pensamento. E aí, em 2016, a gente tem uma outra portaria que avança e insere as ações afirmativas na pós-graduação. Lato sensu, estrito sensu, residências médicas, né? Mas muitos casos começam a aparecer internamente e também na mídia, de 2012 em diante, das fraudes nos concursos para os cursos de graduação nas universidades, de pessoas que não têm, né, a identidade negra, preta ou parda, principalmente nos cursos de maior prestígio, medicina, direito e comunicação social. E aí, movimentos negros começam, olha, a gente precisa, né, pensar o que a gente vai fazer, porque senão já estamos no atraso. Isso vai piorar a vida dessa juventude negra que precisa avançar. E aí, finalmente, em 2018, cria-se um procedimento complementar à autodeclaração, que é a heteroidentificação, né? Para que as pessoas passem por uma entrevista e sejam lidos ou lidas socialmente, né? Que é a percepção social dessa outra pessoa a partir da sua autodeclaração. E esse processo, ele é um rito onde o que mais, a única coisa que interessa é essa leitura do fenótipo, né? Não há a possibilidade de você questionar essa pessoa se ela participa de um movimento social, se ela é engajada, o que ela sabe, como é a família, levar fotos, nada disso, né? O que importa é a leitura social do fenótipo, então é um rito. E aí essa é uma lei, né, que traz, esse é um procedimento que traz, ao mesmo tempo, uma polêmica, porque aí as pessoas começam a dizer, ah, no Brasil, todo mundo é afrodescendente. E esse conceito foi retirado também dessa discussão, justamente porque era ele que fazia a possibilidade das pessoas se colocarem como afrodescendentes, dizendo que no Brasil nós temos sangue europeu, indígena e negro. Então, todo mundo... Eu não posso dizer, né? Que eu sou branca descendente, né? Então, a gente precisa cuidar para que esse procedimento aconteça. E aí, do Censo 2022, né, trazendo para vocês também uma tela que eu passei na segunda-feira, como é que estamos hoje? Então, essa é a última posição. Continuamos, em maioria, enquanto pessoas negras, 55,5% da população brasileira, do ponto de vista quantitativo da amostragem, mas a gente infelizmente sabe que essa maior parte da população, deixa eu voltar, essa maior parte da população não está em postos de comando, de gestão, né? Com pós-doc, tendo fluência em várias línguas, porque é muito difícil, né? Não só o acesso à oportunidade, mas toda essa camada, né, velada e dos últimos 5 anos para cá, explícita de preconceito, discriminação, desconfiança. Para quê, né, que eu preciso de políticas afirmativas? Então, para ter igualdade de oportunidades. Então, eu preciso garantir que as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, independente de como elas sejam, né? Elas vão precisar, em algum momento, se submeter a algum tipo de processo seletivo e elas se submetem porque elas se acham competentes. Elas podem passar ou não. O que eu não posso é criar cláusulas de barreira, inventar critérios, né? Achar coisas, supor que as impeçam disso. Por isso os editais precisam ser bem explícitos, tudo tem que estar escrito no edital, né? Do ponto de vista desse acesso e da legislação. A política afirmativa é muito importante também porque traz diversidade e inclusão, né? Principalmente para quem é o tempo todo excluído. E essa representação ela tem que ser com equidade,
Não basta ter uma pessoa negra, e às vezes essa pessoa negra, que não tem o letramento, por vários motivos, diz que eu estudei, eu me esforcei, eu estou aqui. Você não está porque você também não fez, porque você não fez isso. Não se trata disso. Porque uma pessoa que trabalha numa loja, uma pessoa negra que trabalha numa loja o dia todo e vai para a faculdade particular à noite, ela está se esforçando. Mas isso não vai ser suficiente para que ela consiga passar no curso, no emprego, no concurso que ela deseja, porque ela não tem tempo para se dedicar a estudar, porque para isso ela vai ter que fazer isso na madrugada. Então, isso já coloca em desvantagem, né? Não que, em algum momento, a gente faça isso também. Preciso estudar até um pouco mais tarde para garantir isso ou aquilo. Mas a situação, ela é colocada como se fosse muito simples. Não, você não passou porque você não estudou, né? Você acordou 4 da manhã para pegar um trem, um ônibus, mais um ônibus. Você mora na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Você chegar lá na Zona Sul para trabalhar como pizzaiolo, chapeiro, e depois ir à faculdade à noite e voltar tudo. Aí você dorme no máximo 3 horas, né? Então, complicado. E é importante também porque a gente combate preconceito e discriminação, né? Tornando a nossa sociedade um pouquinho mais justa, né? E equitativa. Os principais programas e iniciativas de políticas afirmativas, elas são implementadas na educação, a reserva de vagas, né? Bolsa de Estudo, PIBIC, PIBIT, PEC, isso falando, né, da Fiocruz, universidades públicas, programas de apoio. No trabalho, a gente já tem várias leis para a qualificação profissional, né, trazendo também pessoas trans e travestis, concursos públicos. Várias empresas hoje no Brasil fazem isso, a gente ainda, como serviço público, está um pouquinho atrasado com relação a essa ampliação de vagas. E na saúde, que são também os programas de saúde voltados, como eu falei a vocês, a gente tem programa de saúde da população cigana, população lésbica, transexual e travesti, população negra, mulher, idoso, criança, né? E isso tudo para quê? Né? Para contribuir com o desenvolvimento social do país. Então, não é pouca coisa, né? A gente precisa avançar em vários índices. E quais são os maiores desafios que a gente vê para implementar as políticas públicas? O social, né? A gente precisa ampliar a representatividade desses grupos excluídos em instituições e espaços de poder. Isso não é só para fazer modinha ou para dizer que a gente está na fita. Isso é real, porque muda a vida das pessoas, muda a vida familiar e muda o entorno dessa instituição. Nós, que somos CEDIPA, né? A gente vive, né, essas situações na nossa própria equipe, que é diversa, e em equipes que não têm essa diversidade do ponto de vista gênero, raça, cor e pessoas com deficiência, e as pessoas ficam, na minha avaliação, perdem a oportunidade de oportunizar essas situações que acabam trazendo benefícios do ponto de vista para a gente, de entendimento de outras histórias, narrativas, outras performances, né, de pessoas. E econômico, porque, como eu acabei de falar, a gente consegue oportunizar, possibilitar o aumento dessa população que está aí na invisibilidade. Mais desafios, né? A resistência, por conta do preconceito, de achar que é mérito, de achar que a pessoa deveria ter tirado 10 na prova de inglês, quando, na verdade, isso não é a coisa mais importante, né? Então, é a possibilidade de se abrir, se ampliar para outras narrativas, né? A desigualdade social também, porque a gente entende que num país capitalista, a ação afirmativa ela não vai resolver a questão da desigualdade social, porque eu preciso de vários elementos. Da mesma maneira que não basta a reserva de vagas num programa, né, de pós-graduação. Dependendo de onde esteja a instituição, eu tenho que ter também toda uma rede, como auxílio transporte, o, a hospedagem, né, no caso, a moradia, né, no alojamento, a bolsa de iniciação científica ou uma bolsa de trabalho, ou seja, possibilitar a permanência daquela pessoa.
porque eu coloco a vaga, e aí a pessoa começa a faltar, porque ela não consegue chegar, ela não tem o que comer, né? E aí ela vai abandonar, porque a família precisa dela para ajudar no sustento da renda, né? E a falta de investimento. Então, quando a gente fala, não tem bolsa, não vou usar o meu orçamento para isso, a gente está colaborando para o fortalecimento da desigualdade, né? E aí a gente tem as leis, que eu já mostrei na linha do tempo, né? Então, a gente tem 2012, a chamada lei de cotas, a de 2014, do serviço público, e a de 2016, das ações afirmativas na pós-graduação. Em 2018, a comissão de hétero, então, acho até que você colocou esse slide também, não foi, Rodrigo? Falando a respeito da importância das comissões de educação racial, porque elas vão validar ou não a autodeclaração daquelas pessoas que se autodeclararam, né? Agora a gente tem algumas novidades, porque a gente tem um projeto de lei, 958/2021, que prorroga a política de cotas, né? Entre aspas, porque a gente prefere usar a ação afirmativa, mas como está escrito na lei, para mais de 10 anos, passou em várias instâncias, está em tramitação. Na verdade, amplia para poder incluir também pessoas quilombolas, né? Porque a lei já incluía pessoas negras e indígenas. O Programa Federal de Ações Afirmativas, né, que é o PFAF, de novembro do ano passado, é uma ação interministerial, MIR, Ministério da Saúde, povos originários, direitos humanos. Então, várias ações ações para mulheres, para pessoas negras, né? O Lidera Gov de maneira geral. E o decreto de 2023, 11.785, que vai definir as ações afirmativas como programas e medidas adotados pelo poder público, né? Assim como surgiu, né? Para corrigir as desigualdades e promover a equidade, direitos de grupos sociais historicamente discriminados. Então, agora existe não só numa pesquisa, né, como um corpo teórico, mas como um decreto. E isso vem acontecendo, se vocês acompanham a mídia, principalmente é organizado pelo MIR, Ministério da Saúde e os Direitos Humanos. E aí a gente tem os conceitos, o que é a autodeclaração, né, que é um documento assinado pela pessoa candidata, onde ela afirma a sua identidade étnico-racial, e a heteroidentificação racial, que é quando a gente lê, entre aspas, né, percebe socialmente aquela pessoa. E é um processo que vai complementar a autodeclaração das pessoas que se candidataram, né, às vagas reservadas para pessoas que se autodeclaram negras, pretas ou pardas. Só finalizando aqui, né, para falar das comissões de heteroidentificação racial, né, dos concursos seletivos, são comissões formadas por pessoas na sua diversidade, gênero, raça e cor. Essas pessoas ou são pessoas que pesquisam o tema, com experiência, publicações, ou pessoas de movimentos sociais, né? Se a gente não tem esses dois perfis na instituição, é condição necessária, né, sine qua non, que as pessoas passem por uma formação, façam um curso para entender esse histórico e que esse é um processo de garantia de direitos. Normalmente, nos concursos públicos, são 5 pessoas que compõem a comissão, tem que ser um número ímpar, né, para evitar empate, e mais 5 pessoas que vão compor a banca recursal. Geralmente, né, essa entrevista é presencial. Na pandemia, foi tudo online, mas é presencial. Nos programas de pós-graduação, é possível que seja online, síncrono, e é desaconselhado que a pessoa candidata mande vídeo, que a pessoa candidata mande foto, porque vídeos e fotos podem ser modificados, né, com efeitos. Tem uma cidade, numa região no Brasil, foi o governador ou o prefeito aí que disse que era parto? Não sei muito bem. O seu Gerard aqui, nossa, esqueci, desculpa. Então, existe, né, maquiagem, bronzeamento artificial, aí a pessoa, o quê? Iluminação,
aí a pessoa trança o cabelo, essas coisas, né? Coloca os colares. E aí, na Fiocruz, como é que funciona? Então, atentos e atentas, né? A legislação, em 2017, regulamentou a ação afirmativa para o estrito senso, em 2019, para as residências, para o lato sensu. Então, lembra da lei de 1837? A gente, só em 2017 e 2019, que aplicou ação afirmativa nos programas de pós-graduação da Fiocruz, né? E a portaria 491 de setembro de 2021, num grande diálogo, né, entre os comitês da Fiocruz e a nossa Presidência de Ensino, Informação e Comunicação, a VPEIC, a gente consegue, com essa autonomia, melhorar aquela reserva de vagas de 2014, 2012 também, que, na verdade, a gente começa implementando 10%, 10%, ou seja, pessoas negras, pretas e pardas, indígenas e com deficiência tinham que brigar 10%, 90% era para ampla concorrência. E aí a gente consegue, então, aumentar para 20% do mesmo jeito. Nessa discussão aqui, a gente conseguiu desagregar as vagas. Então, a gente tem 30%, 20% para pessoas que são declaradas negras, pretas e pardas, mantendo a lei, 7% para pessoas com deficiência e 6% para pessoas indígenas. Agora, esses 30%, dependendo da região do Brasil, por exemplo, Fiocruz Amazonas, Fiocruz Rondônia, podem modificar o percentual de pessoas indígenas. Uma outra Fiocruz que perceba, né, um maior número de pessoas com deficiência também pode mudar esse percentual, porque estamos em 30%. E qualquer outra modificação é sempre nesse diálogo de olho na legislação e conversando com a VPEIC, que é a nossa vice-presidenta de Ensino, Informação e Comunicação. Então, é possível. E aí, para o futuro, né? Quais são as nossas perspectivas futuras, né? Entender que a política afirmativa, elas são, sim, fundamentais para a gente construir uma sociedade mais justa, né? Haja visto a resistência diante de tantas fraudes que acontecem, de tantas polêmicas, né? Como é que as redes sociais acabam ocupando um lugar de primazia numa discussão que não tem nada a ver discutir ali, né? Você tem que estar na academia, você tem que estar nos bancos de direito, né? Que é a legislação que vai dizer, os movimentos negros, que já trabalham nisso há muito tempo, autores e autoras também, intelectuais negros e negras, e para que a gente consiga melhorar a vida, é isso, né? A gente quer melhorar a vida das pessoas, que as pessoas tenham mais saúde mental, mais possibilidade de ser felizes. É esse o objetivo, né? Vivemos em tempos de política das zonas afirmativas, né? Mas o mercado de trabalho ele continua excludente, né? Como se a ação afirmativa não fosse um direito, fica parecendo que é privilégio. Você já deve ter visto pessoas em publicações, nas redes sociais, no Instagram, dizendo assim, agora tudo é para preto. E agora tudo é para LGBT. Vocês devem conhecer pessoas que falam assim, não é mesmo? Então, a gente vive ainda em tempos de negacionismo, de opressão, de retrocesso. A gente fica o tempo todo assim, vai e volta, né? Então, o que a gente precisa, né? Por que a Sergipa tem viajado aí pelas regionais, né, da Fiocruz? Primeiro, para a gente conhecer, para a gente se conhecer, para a gente trocar, compartilhar, estabelecer redes, né? Então, a gente precisa de todo mundo nessa luta, né? Todo mundo nessa luta para a gente tecer uma grande rede na luta contra o racismo, misoginia, sexismo, violência de gênero, intolerância religiosa, capacitismo, assédios, faltou ali, assédio de toda sorte, em defesa da democracia e da justiça social. É isso que a gente quer. A gente não quer pegar uma pessoa que está no fim da fila e botar na frente. Não. As pessoas precisam, nas suas escolhas, elas vão escolher se elas querem estudar e se graduando, se qualificando para chegar nos lugares. Mas, do jeito que o atraso, né, fez com que populações negras, indígenas, periféricas estivessem lá atrás, para chegar nesse primeiro lugar, demora. Ah, mais um detalhe. Também tem uma fala que diz assim, que as pessoas
que se candidatam às vagas reservadas, sejam elas LGBTs, com deficiência, indígenas, quilombolas, negros, né, pretos e pardos, naquele concurso passam para ampla concorrência. Nossa, que legal, bacana, passou, vagou aquela vaga reservada para outra pessoa dentro desses perfis ocupar. É isso. A gente não vai acabar com a reserva de vagas, porque naquele concurso as pessoas que se inscreveram passaram para a ampla concorrência, tiraram em primeiro lugar. A gente apenas salva, né, saúda, e aquela vaga será ocupada por outra pessoa aí, dentro da reserva de vagas, de acordo com as vagas que o concurso decidiu. Algumas referências aí para vocês, algumas que foram citadas na apresentação. Acabou. Tem que voltar, né? A gente avançou um pouquinho a hora. É mesmo? Como é que faz aqui? Só voltar aqui. Perguntas. É mais uma reflexão. Uhum. Nós, negros, né, sofremos muitas microagressões, né? E é importante essa questão da representatividade, que você falou, Eu posso descer? visto que eu já passei por uma situação de racismo, né? E o que aconteceu? Posso falar? E o que aconteceu foi que eu procurei, né? Estando na sabedoria e acaba culpando a vítima, né? Eu entrei na minha graduação e eu estava preocupada com a minha vida, né? Porque eu cuidava da minha mãe, né? Estava para apresentar o TCC. E o segurança me seguiu. E 8 horas da manhã, um monte de gente entrando e falou: Ei, você aí. E eu não achei que era comigo, olhei para trás, não achei que era comigo, continuei. É você aí mesmo, né? E perguntou: Cadê sua identificação? Aí eu, na hora, ainda bem, eu fingi que não estava sentindo nada. E eu falei: Agora isso é comum? Aí ele continuou perguntando: Cadê sua identificação? Né? E aí eu, assim, cheguei assim: Você quer ir na minha coordenação de centro? E ele meio que, tipo, viu que eu era aluna mesmo, né? E foi se afastando. Né? E eu fui reclamar com ouvidoria, centro acadêmico, enfim. E o que aconteceu foi que eu, naquele momento lá, eu estava preocupada com minha mãe, com o TCC. Eu tinha entrevista do INSS, né, da residência da segunda etapa, e eu não coloquei foto por achar que eu tinha uma estrutura suficiente naquela época. E como um monte de gente no Rio de Janeiro, acabei. Isso é um hábito de muita gente, de falar sozinho, de pensar o que você vai fazer. Eu estava enumerando as coisas que eu iria fazer no dia. E isso era um hábito comum, tanto é que minha orientadora falou que ela faz isso. E eu vejo de ambas as partes. Só que essa abordagem só aconteceu comigo, né? E quando eu reclamei com alguém de poder, ela relativizou. E ela basicamente falou que eu estava falando sozinha e que ele nem era tão branco assim. E quando eu falei que tinha câmera, ela falou que aquelas câmeras não filmavam nada. E eu me senti coagida a não denunciar. Claro que teve seu processo, eu nem segui mais, né, seu processo. Só que quando eu falei com meu irmão,
Meu irmão disse que isso já aconteceu com ele também, só que ele não falou com ninguém, né? De que ele viu que uma pessoa conseguiu entrar na universidade dele e quando ele tentou entrar no mesmo lugar, o segurança quis barrar. E ele foi fazer uma prova e o segurança foi atrás dele, entendeu? Só que ele falou assim, mas Nicole, olha onde eu estou agora, porque ele conseguiu passar na Petrobras, né? E isso me dá força, de certa forma, né? Porque as pessoas, acho que não olham além, às vezes ganham com isso, né? Mas a gente tem que ver além, né? E aí eu falei, não, vou descansar um pouco. Aí no ano seguinte, eu peguei, estudei uma semana inteira, fiz a outra prova de residência para o INCA e acabei passando, né? E isso foi uma vitória, só que essas microagressões sempre acontecem. Na uma instituição de ensino superior, não vou falar, porque não sei se eu posso, talvez eu possa, mas não vou falar. Eu passei por um processo que eu tive que mostrar que eu tinha direito a uma vaga, sabe? Porque no concurso, você tem a questão dos 20%, né? E eu sou filha de advogados, eu entendo, eu olho edital. E no edital lá fala que quem passa em ampla é considerado amplo. E dando a oportunidade, assim, ao cotista com a nota inferior passar, sabe? E o que aconteceu é que uma cotista que eu agradeci enormemente, quando eu encontrei com ela na teoria da edificação, passou, ficou no segundo lugar, que não era na vaga de ampla, quer dizer, era na vaga de ampla, não era de cota. E acabou que eu agradeci, porque eu interpretei o edital dessa forma, que a vaga seria minha, entende? Aí eu agradeci muito a ela, e eu sabia que era cadastro de reserva, mas era uma oportunidade, né? E logo um mês depois, eu fui eliminada. E se eu não tivesse meu irmão para me ajudar, porque eu sei que justiça é muito relativa, né? Meu irmão pagou uma parte do advogado, eu paguei outra. Eu consegui, né, ganhar esse processo mostrando o que estava escrito no edital. E mesmo que eu acabei sendo, eu vou conseguir assumir essa vaga, né? Mas mesmo que eu não fosse assumir, eu acho que isso é importante, né? Na Unifal, Minas Gerais, eu vi um edital que já coloca isso. Eu vi que, mesmo sendo 5 aprovados, eu acho que 3 são classificados na cota de negros e 3 de PCD. Eu não sei se foi por minha causa, mas eu vejo que as coisas estão melhorando. Mas a gente tem que perceber que essas microagressões acontecem. A questão do supermercado já aconteceu comigo. E antes daquela situação na graduação, pode ter acontecido antes comigo, eu não ter reparado. Porque a Bárbara, é, uma influencer, né? Ela fala que nós não nascemos nele, ela falou, né? Nós nos tornamos nele. E, infelizmente, minha mãe não tinha essa visão, quem tinha era mais o meu irmão. E eu era morena, entendeu? Eu tinha na certidão um traço. E uma vez eu perguntei para a minha professora, o que você me considera? Aí ela falou parda, né? Tipo, olhando a minha família e tudo mais, falou parda. E isso é importante ser colocado na educação, porque eu sempre assim, eu estudei no Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu sempre corri atrás, né? Mas essa educação de saber que eu sou negra é muito importante. E isso não é tão fácil assim. Celular, qual é o celular? Opa. Pode falar.
Depois do que a Nicole falou, sabe, não fala, não. Então, para ele pegar energia, não ia falar. Na verdade, só para, assim, o relato da Nicole mostra o que a gente sofre, né? Porque para uma pessoa que não é negra, preta ou parda, tá tranquilo, né? Porque parece natural para a pessoa branca, né? Parece mais natural ainda para um homem branco. Isso é. E esse tal modelo, né, que já virou também quase piada, que a gente traz das leituras, acaba falando, reproduzindo, né, tornando algo mais menos erudito, menos sofisticado, né, que é o tal padrão do homem cis e hétero cristão, que já virou piada, é sempre minoria. É uma minoria. A população, a população brasileira, no seu quantitativo maior, é formada por pessoas negras, pretas e pardas, e com uma maioria de mulheres. Porque a juventude negra acaba sendo exterminada, né? O conceito de genocídio, no sentido de os meninos, filhos de diplomatas, serem abordados daquela maneira, né? Porque eles eram negros, vindo de países do continente africano. Então, é só para ver como que, às vezes, na comissão de hétero, as pessoas chegam nervosas, porque elas não sabem o que vai acontecer, e é um rito, onde você saúda a pessoa por ter chegado até aquela etapa, pede identidade, todo mundo olha, pergunta se você confirma sua declaração, confirma, tchau, aguarda o resultado. Porque é o momento em que a comissão olha para a pessoa. E por que a gente precisa fazer a comissão de hétero? Pela fraude causada por pessoas que não eram negras, pretas e pardas. A comissão de hétero só existe por isso. Então, assim, eu já soube de comissões que criam itens para fazer um checklist. Cabelo, não tem que fazer checklist nenhum. Comissões que vão perguntar coisas para a pessoa, não tem que perguntar nada. É um rito, uma entrevista que vai durar no máximo 15 minutos entre cada candidato. Você observa, enquanto a pessoa assina a lista de presença, passa a identidade, observou, e a pessoa vai embora, porque você vai observar a pessoa, a cor da pele, o cabelo e as características faciais. É isso. Marilda, você quer falar? Na verdade, bom dia a todos os presentes, né? Eu gostaria somente de agradecer, né, a sua apresentação. Eu acho que nesse momento que aqui no Rio é tão importantíssimo para que a gente realmente tenha uma desconstrução do que historicamente foi o nosso instituto. Então, eu acho importante, né, como nós conversamos essa semana, que, assim, não seja o primeiro negro, o primeiro, eu acho que nós somos todos brasileiros. E a gente precisa do apoio de todo mundo, né? Eu estou vendo Nicole é minha aluna, ela está fazendo um mestrado, e a gente, outro dia no Conselho Deliberativo, eu me emocionei, quando o Mário falou da premiação, né, que nós vamos fazer. Então, eu acho que diz Zezé Mota, porque Mário acha que a gente tem que diversificar essa premiação para outras áreas, para que a gente incentive a nossa instituição a ver a diversidade do nosso país. E eu acho que é o que eu coloquei no conselho, e eu vou encerrar, porque eu tenho uma apresentação, e as pessoas estão esperando. Mas dizer que Nicole é jovem, já passou por tudo isso, agora vocês imaginem o quanto que eu já passei na minha vida institucional. Então, eu fiquei emocionada quando eu falei no conselho, e estou emocionada aqui agora. Então, eu acho que, independente do grau que você atinja, o racismo, ele continua. Né? Então, assim, só para dar um exemplo rápido, eu fui para uma reunião no Hospital do Câncer de São Paulo, e aí eu entrei para essa reunião, era com médicos, com uma equipe clínica grande, e quando eu entrei no hospital, eu fui procurar onde era a sala da reunião,
E cheguei na sala da reunião, eu abri e tinha uma pessoa logo junto de mim, quando eu tentei entrar, segurou a porta e disse, não, aqui os pacientes são atendidos na outra sala, né? Então, eu acho que quando a gente fala da heteroidentificação, quando a gente fala da reparação histórica, quando a gente fala da inclusão racial, a gente está dizendo que nós precisamos também ser aceitos nesses lugares. E que nós não precisamos sofrer tanto. Porque o Brasil é diverso. E existe um lugar para cada um de nós. Então, a gente precisa absorver as políticas afirmativas e nós precisamos todos juntos auxiliar nesse processo, né? Eu tenho feito um esforço de incluir as mulheres. Então, assim, tem uma portaria, quantos homens, quantas mulheres tem? Vamos fazer, tem que colocar homem, colocar mulher, tem que colocar discursos, apresentações falando da diversidade racial, porque só assim nós vamos conseguir evoluir. Então, é importante, né? Eu até fico emocionada de falar, né? Mas, assim, a gente não pode ser... Às vezes eu falo, eu fui a primeira no médico a entrar em gênero, né? Depois disso vieram outros, mas é um sofrimento, né? Hoje nós temos vários no médico, mas eu fui a primeira no médico, né? Então, assim, a primeira negra, mas não pode ser exceção. Então, nós precisamos pensar na palavra igualdade e inclusão, né? E aí é isso que eu deixo, né? Eu acho que trabalhar como no final de semana passada, eu recebi uma homenagem por ter construído aqui na Bahia um fórum de mulheres negras. Eu acho que é isso, mas a luta é muito grande. E ainda temos muito a caminhar. E essa conscientização de todos, ela é importantíssima. Gente, eu peço desculpas, eu não estou falando de retirando, mas eu tenho uma apresentação e Zélia está aqui, tempo de me matar. O pessoal está esperando. Mas eu agradeço e vi que as pessoas se mantiveram, estão aqui. Eu acho que é esse desejo dessas. Vamos tirar uma foto todo mundo junto, antes, né? Aproveitar a gente. Mas é alguém que fala. Não, sim. Está aberto. Porque você não faz aqui, né? Deixa eu ser bom. O cara vai falar. Não, vou passar para a Lorena. Microfone. Aí, mas eu faço todo mundo. Se o pessoal demorar a chegar, eu estou tinha percebido que é mais. Já de segurança, não estão chegando. Lá tem que ir, ela está assim. Daqui a pouco eu te pego daqui a pouco, hein, mas eu. Já tem uns anexados aqui, né? É só para finalizar o. Os que deixam só para você. Olha, só para poder aproveitar. Mas a gente está no final para Sei. Então a gente tira daqui a pouco a foto. finalizar, tá ótimo. Mensagens online. Claro. Só vou finalizar, gente, a missão com as mensagens. Marli falou, gostaria muito de parabenizar a Hilda com essa excelente apresentação para uma reflexão profunda que nos situa para a ação tão necessária. Não tenho dúvida que avançamos, mas que ainda podemos fazer para evitar os ainda frequentes problemas de discriminação e assédio na instituição. E Flávia Paixão, agradecer a Ilza pela apresentação e a Nicole pelo depoimento. Para uma antiga antirracista, é necessário servidores com ações antirracistas no dia a dia da organização. Isso. Quero agradecer a Ilza e a todos os presentes por essa questão. Obrigada. Vai ser lá fora? Aqui dentro? Vamos lá. Aqui, né? A gente fica aqui na frente, não vai descendo. Vai colocar o sol dentro do tema. Ah, é. Dá para a gente botar? Sim.
Só voltar primeiro. E aí, pessoal, Você leu no chat? Li Ah, no chat, tá. no chat. Então, isso não foi o Zoom, isso não foi o YouTube, não. Não, Ah, é foi Zoom. só- Vai pro YouTube Segunda-feira. segunda-feira. Você pode mandar um horário, Lorena? É? É que uma hora é muito curto mesmo. A gente tem vários aqui que está estendendo, não é? Fiquei preocupada com o horário. Não, acho que tem um já fala É. 40 minutos, mas depois eu tenho que arrastar essa barrinha para cima. Ele vai tirar. Fora. É. E aí, a discussão você pode ser mais interessante, assim, como de interação, do que a apresentação um pouco mais. Uma ligação com a cidade. Eu ia ser alguém das Você ficar uma parte Não, gente, olha eu só. subia uma galera. Essa parte tem que ficar aqui em cima, subir aqui no palquinho. Isso. E aí,